Nas últimas semanas, Deus tem ministrado no meu coração que o Senhor fala assim: eu quero que você me apresente para a igreja, né? E não é difícil, né? Você falar de Jesus, o que Ele veio fazer aqui na Terra. Então, assim, na verdade, eu até disse para Marta assim, para ministrar sobre Jesus, né? Para falar sobre Ele, não precisa se preparar, né? Você pode pegar qualquer versículo na Bíblia que fala ali dos evangelhos, você lê qualquer versículo e você pode estar falando da grandiosidade, né? Desse plano perfeito de Deus para salvar a humanidade. E a gente fica observando por que é tão difícil as pessoas serem felizes, serem curadas e libertas. Por quê? Até nós estávamos no treinamento lá e no final de semana, e eu perguntava assim lá para os pastores assim, qual é o desafio, qual é o maior problema de nós alcançar os homens e as mulheres da igreja? E trabalhar, e fazer esse trabalho. Aí um dos pastores falou uma palavra-chave lá, ele disse prioridade. Que nós não colocamos Deus como prioridade. Nós temos um monte de coisa para fazer, um ativismo, temos que correr atrás de trabalho, de dinheiro, e nós não sabemos que Deus colocou na sua palavra, busque em primeiro lugar a Deus e o seu reino. E todas as demais coisas, Deus vai proporcionar. Por que nós não conseguimos? E claro, tem um versículo na Bíblia, que eu sempre cito também, que o Deus desse século, o Deus do mundo, né? O Deus do dinheiro, do poder, da fama, dos prazeres, Ele cauterizou a mente das pessoas, para que a gente não entenda. Às vezes nós estamos andando aqui, numa estrada cheia de espinho, de buraco, sofrendo. E é só dar um passinho por outro lado ali, daquela capoeira toda, atravessar no meio dessa sujeira, e você anda num lugar que tem o melhor de Deus, segurança, paz, sinalização, e você tem todas as suas bênçãos, e nós temos dificuldade. Então, talvez eu vou usar outra palavra, então, além da prioridade, para nós, seria a fé. Deus, o Senhor Jesus, enquanto Ele estava ensinando, formando os discípulos, mostrando como é que Ele quer que nós vivamos na terra, Ele sempre usou como ponto de mudança, de divisor de água na vida das pessoas, era uma atitude de fé. Eu não sei que tamanho de fé que você tem, quanto tempo você conhece o Evangelho, quantas vezes você fica olhando para as pessoas para saber se você vai continuar indo para a igreja ou não, seguindo Jesus, buscando Ele. Porque enquanto a sua vida não for edificada no Senhor, você só vai andar. Salomão, que teve aquilo que todo mundo busca, riqueza, fama e sucesso, ele foi o homem mais rico, mais poderoso, ele teve tudo isso. E quando acabou a carreira, 40 anos de trabalho, com tudo conquistado, o reconhecimento, o diploma de honra ao mérito, o melhor do mundo, da terra, o rei mais rico, mais poderoso, mais famoso em tudo. A conclusão da vida dele, a minha vida foi correr atrás do vento. Eu desperdicei a minha vida, porque eu vivi com foco na terra e não no céu, na eternidade. Ele viveu e ele disse assim no final, e agora? Eu dediquei 40 anos, dei todo o meu sangue nessa terra. Quem é que vai ficar no meu lugar aqui na terra? O que eles vão fazer? O templo de Salomão, que era coisa rara na terra. Templo, o lugar, a casa que eles construíram para Deus. Um monumento mais lindo, poderoso, rico da terra, cheio de ouro. O que eles fizeram com esse templo? Ele foi jogado por terra, destruído. Então, e isso aconteceu com tudo que ele fez. Das 12 tribos de Israel, 10 dessas tribos, elas foram jogadas no lixo. 10 descendentes de Jacó. Por quê? Porque ele não priorizou a Deus. Ele não se preocupou em saber assim qual era o plano de Deus para a vida dele. Então muitos usam ministério, usam carreira empresarial, profissional,
Tudo como fim, como objetivo. Não pode ser assim. A nossa prioridade precisa ser Deus. Tudo que você adquirir na terra, tudo que você construir, tudo que você conquistar, é um meio para você chegar no fim da tua vida, da tua carreira, e dizer assim: papai, obrigado porque eu corri a minha carreira, guardei a minha fé, eu confiei em ti, dei o meu melhor. Mas o que me espera é o céu, o melhor, a eternidade, a vida perfeita que está me aguardando. Mas nesse mundo imperfeito, pecador, eu me esforcei, eu me dediquei, eu andei com Deus. Tudo que eu fiz com temor, com obediência. Não me desviei dos caminhos de Deus. Não fui curioso para ir lá na internet e pesquisar umas coisas e dar uma olhadinha. Não tem problema. Qualquer coisa eu peço perdão e me arrependo. Tem muitos que vivem assim. E vivem no chão de arrasto. Acordam, eu estou vivo. Outro dia hoje, quantos leões vou ter que matar hoje? E não vive feliz, sabendo que acorda. Por exemplo, acordei hoje e disse: oh Senhor, que dia mais lindo, maravilhoso. O clima, nós estamos no inverno, mas um clima tão gostoso. Um céu lindo, paz. Não vi nenhum míssil vindo da Rússia passando por aqui. Eu disse assim para Marta hoje de manhã: escuta, 7 da manhã ou 7h30, eu disse assim: Marta, ouve o barulho da cidade. O que nós ouvimos? Nada. Eu disse: uma das cidades mais lindas do Brasil, reconhecida por todo mundo, um lugar, um pedaço do Jardim do Éden aqui em Santa Catarina, nós vivendo aqui, e olha só, uma cidade que aparentemente cidade grande, né, do sul do Brasil, e tão tranquila, não vê um barulho de nada, só os passarinhos. Eu disse: nosso Deus é maravilhoso. Então você tem uma perspectiva de Deus na sua vida e você contemplar tudo que Deus tem para nós. E a gente fica olhando para nós, o nosso sapato está furado. Ai, Jesus! E vive reclamando, murmurando, e não vez de olhar, priorizar, ir para Deus, buscar de Deus sabedoria, dizer: Deus, por que meu sapato está furado? Por que eu sou tão relaxado assim? Me ensina, de onde eu trouxe essa sujeira, esse ensinamento errado, esse caráter todo errado assim, que eu não sou um cara zeloso, caprichoso, eu não sou um bom mordomo. Vai para Deus, e Deus vai mostrar os teus traumas, como dessa moça que a gente ouviu o testemunho ali, a Raquel. Ela não tinha prazer de nada, a vida dela era destruída, coração esfacelado, de tanta humilhação, dor, abandono, solidão. Mas ela encontrou Jesus e não largou mais. Estava toda a vida aqui na frente, aqui, ó, de joelhos chorando, e dizendo: Deus, me ajuda, me socorre. Esse é o meu único amor da minha vida que pode me ajudar. E está lá agora, ó, 3 crianças, uma filha já adolescente, jovem, e está sonhando, realizando os sonhos da vida dela. Então, Cristo não morreu na cruz por nada. Ele tinha uma missão, um propósito. Deus criou tudo perfeito para nós viver de forma perfeita com Ele, como um pai. Então, a maioria ainda, não falando nem do mundo, as pessoas da igreja andam e pensam que vive sozinho, que trabalha sozinho, que anda sozinho. Deus está sempre do nosso lado. Só que nós que não queremos conversar com Ele, pedir a bênção dEle, a sabedoria dEle, o poder dEle. E Deus tem mostrado no meu coração: filho, ensina as pessoas como tu vive comigo, como tu atrai a minha presença, o meu poder. Isso está disponível para todo mundo é igual. E a igreja deveria viver assim. Ter uma fé que Deus possa vir fazer os milagres na nossa vida, na nossa casa, curar nossos traumas, libertar. Deus faz tudo isso. Então, eu estou aqui pregando a maneira como Jesus se relacionava com o povo na época que ele vivia. Talvez naquela época não tinha carro, talvez carro de boi, mas o meio de transporte, eu acho que mais moderno lá era o camelo, né? E o jegue que carregava também. O jegue? A mula, que carregava
os saquinhos de comida deles. Nós temos até avião para andar hoje. Mas a gente não sabe ainda estar se alegrando em Deus com isso. Quero começar com um texto de Jeremias 29. Veja o que Deus fala ao seu coração. Olha só. Só eu, o Senhor fala. Só Deus conhece os planos que tem para mim e para você. Não tem ninguém que pode determinar um propósito para a sua vida que não é Deus. Mas se você não anda com Deus, não busca Ele, não prioriza a Deus, como que Ele vai mostrar para que Ele te criou? Por que Ele te criou e botou nessa geração? Já depois de 6.000 anos de história do povo de Deus, da Bíblia. 6.000 anos. Olha só. Os planos que eu tenho para vocês de prosperidade e não de desgraça. Um futuro de esperança. Você saber assim que o teu filho vai crescer, que ele vai estudar, ele vai andar com Deus, ele vai ser uma bênção aqui na terra, ele vai ter uma família abençoada. Esperança, né? Você vai conseguir construir a sua casa, você vai ter uma casa boa, depois vai ter um carro confortável, você vai poder pegar férias, você vai passear, você vai ajudar outras pessoas. Então isso tudo é o mínimo que está disponível para o povo de Deus. Sou eu, o Senhor, que está falando nesta manhã. Vocês vão me chamar e vão orar a mim, eu vou responder a vocês. Vocês vão me procurar e vão me achar. Por quê? Porque vocês vão me procurar de verdade. Vocês vão me procurar de todo o coração. Vocês não vão procurar a minha mão, o meu serviço, meus presentes e minhas bênçãos. Não. Vocês vão buscar o Pai. Aquele que tem tudo. Que vai consolar, que vai confortar, que vai fazer os milagres, que vai transformar a sua vida. Então, que vai fazer a sua vida ser realmente uma vida prazerosa, uma vida plena. Vocês vão me procurar e vão me achar. Porque vão me procurar de verdade, de todo o coração. Então, não sei como você tem procurado a Deus. Olha só as princesinhas. Os pais não podiam ter filhos, mas foram tratados na alma deles, no casamento, e esse foi o presente que Deus deu. Olha só, tem preço isso? Então, esse é o nosso troféu da Igreja de Cristo na Terra. Famílias improváveis, casais que não tinham mais esperança de ter uma família, de ter descendência, ter filhos, e aí Deus vem, restaura, cura e dá esses presentes maravilhosos para nós. Então, eu acredito assim que Deus, Ele quer que a gente pare, reflita o que você está fazendo da sua vida. Onde está Deus na sua vida, nas suas decisões, nos seus projetos? Acho que é o Salmo 127. Se Deus não for o engenheiro, o arquiteto do seu projeto de vida, você está desperdiçando o teu tempo e a tua vida. Deus, Ele quer ser o mentor da sua vida, do seu casamento, da sua família. Deus, Ele gostaria. Então, a maioria do povo de Deus anda de forma independente na terra. Principalmente se você consegue ter uma carreira boa, um salário bom, as coisas estão indo nas coisas materiais da terra, você já, às vezes, passa o domingo e diz, ai, Senhor, estou tão cansado, né? Trabalhei tanto, tinha tanta coisa para administrar. Eu mereço, eu vou dar uma descansada. E aí, perde a oportunidade de ir lá dizer assim, Deus, meu Deus, que semana, Senhor. Vim aqui só para dizer muito obrigado. Então, a gente não sabe ser um cristão que honra a Deus, que tem gratidão a Deus pela vida que vive. E aí, você poderia ter 20 coisas de Deus na sua vida para viver e desfrutar na terra. E você tem 2, 3 e está contente vivendo assim. Uma vida superficial, uma vida se enganando a si mesmo. Mas Jesus disse em João 10:10
eu vim para que vocês tenham vida mais ou menos boa. Né? Não é o que ele falou? Não. O que ele falou? Vida com abundância. Eu vim para que vocês tenham vida com abundância. E não é um profeta que falou, não, o nosso Deus falou. Eu que sei os projetos, planos para a vida de vocês. Então, nós temos que refletir e parar, gente. Nós temos que parar de ser criança de jardim de infância. Igreja de jardim de infância, que tem que dar coisinha na boca e fica fazendo as coisinhas, brincando. Brinco de ser filho de Deus só. Brinco de casinha. Brinco de religião. Quero dar uma experiência agora. Que Jesus, que é bem impactante assim para nós. Quando ele... vamos ler essa experiência do cinturão romano, oficial romano, comandante do exército de Roma, que estava com uma pessoa doente, um empregado dele, da casa dele, estava muito doente, quase morrendo. Olha essa experiência, Lucas 7, a partir do versículo 1. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas ao povo, ele foi para a cidade de Cafarnaum. Havia ali um oficial romano que tinha um empregado a quem estava muito doente. O empregado estava gravemente doente, quase morto já. Estava na reta final já. Olha só, o oficial romano não era judeu, não era crente. Quando ouviu falar de Jesus, olha só, ouviu falar de Jesus só. Enviou alguns líderes judeus, ó. Ele era amigo de alguém que estava lá discipulando ele, tentando ganhar ele para Jesus. E ele só ouvia falar de Jesus, o Messias, tal, e os discípulos estavam lá discipulando, falando de Jesus para ele. Ele disse assim, ó, ele enviou esses líderes judeus para pedirem para Jesus que viesse curar o seu empregado. Ele chamou, poxa, olha, eu tenho ajudado vocês aí na igreja, tenho dado tinta para pintar lá o chão, ajudado vocês a fazer algumas coisas aí, e agora o rei de vocês está aí, por favor, vai lá, pede para ele também ajudar. Agora eu tenho um cara aqui, o meu empregado, ele está morrendo, pede para ele vir curar ele. Imagina a cabeça de um cara que nem crente era, mas ele ouviu falar tantos testemunhos que Jesus, todo lugar que ele ia, as pessoas eram curadas e libertas. E ele disse assim, pô, vocês aí que estão falando desse Jesus, já ouvi falar tanto dele e tal, mas eu sou de outro lugar, não sou crente. Mas vai lá, pede para ele vir aqui. Então, olha só a história. 4. Eles foram falar com Jesus e lhe pediram com insistência, ó. Por quê? Esse homem merece, disseram para Jesus, de fato, a sua ajuda. Ele merece a sua ajuda, Jesus. Pois, ó, ele estima muito o nosso povo e até construiu uma sinagoga para nós. Como a gente era meio simples, pobre, Deus usou esse oficial para dar um dinheiro e nós construímos aqui a nossa congregação. Então, Jesus foi com eles. Porém, quando estava perto da casa, o oficial romano mandou alguns amigos dizer a Jesus, Senhor, não se incomoda, não se incomoda, o mestre disse lá, o meu comandante disse, não se incomode, pois eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Olha só, o reconhecimento que ele tinha de Jesus, eu não mereço que você venha na minha casa. Eu acho também que eu não mereço a honra de falar pessoalmente com você. Olha só, ele disse assim para os empregados, diga para ele, só dá uma ordem e o meu empregado vai ficar bom. Diga para ele, eu sei que ele é um homem respeitado e tem uma autoridade aqui na terra. Diga para ele assim, só dá ordem. E o meu empregado vai ficar curado. Eu fico assim imaginando Jesus como professor, mestre, ensinando. E agora o próprio pai dá uma experiência ali para ele, que até ele disse, pô, essa me matou. Essa foi de arrombar. Ele pega um cara ímpio, que não era reconhecido como filho de Deus, que não adorava e servia o nosso Deus. O Deus dos judeus, o Deus dos cristãos. Ele adorava outros ídolos, outros deuses, sol, um monte de outros deuses, que tinham mão, mas não pega nada, tem olhos e não enxerga, são imagens de estátuas.
os deuses dele, que não tem nenhum poder. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Eu também, olha só o que ele falou. Eu também estou debaixo de autoridade de oficiais superiores. Eu tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Eu digo para um, vá lá, e ele vai. Digo para o outro, venha cá, e ele vem. Eu digo também para o meu empregado, faça isto, e ele faz. 9. Jesus ficou admirado quando ouviu isso. Ele disse, opa, que cara é esse? Que entendimento esse cara tem? A cabeça dele. Olha o entendimento da autoridade que ele tinha, e ele sabia que ele podia dar ordem. Ele ficou admirado. Então virou-se para a multidão e disse, eu afirmo a vocês que eu nunca vi esse tipo de fé. Olha só, nem mesmo no meio do povo de Israel, que já viu o mar abrir, viu o maná, 40 anos vinha a comida do céu e entregar para eles comerem, a água sair de dentro da pedra e jorrar. Mesmo esses que viram a glória de Deus, não conseguem ter uma fé parecida com essa. Que ensino para nós. Que ensino. Nem mesmo o povo de Israel. Aí os amigos do oficial voltaram para a casa dele e encontraram já o empregado curado. Olha só, chegaram em casa, não, já está curado assim. Meu Deus, a gente nem ouviu Jesus orar. Diz assim, vai, já curei ele, já mandei um anjo lá. Então, eu fico assim imaginando, Jesus ensinando e mostrando que todo o poder, toda a autoridade que foi dada a Jesus para a igreja de Cristo, nós temos sobre a nossa vida, para fazer coisas sobrenaturais, para curar as pessoas doentes, para expulsar os demônios que vêm atormentar dos trabalhos, né, de antepassados, de feitiçaria, de bruxaria, de macumba, tudo que é feito. E nós não sabemos usar a autoridade de Jesus. Enquanto você não entender o que é fé, às vezes assim, no começo da minha conversão, há 30 anos atrás, eu falava assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas Senhor, a tua palavra diz que nós podemos ter uma fé que remove as montanhas. Ela se move daqui, Jesus ensinando, e vai para lá. Diz assim, meu Deus, eu quero ver esse monte aqui, mas se eu vou orar, será que Deus vai mover essa monte aqui? Eu vou mandar ele vir mais para cá, para ver se eu consigo, né? Então, mas não é uma coisa dessa forma, essa natureza. Ele diz, tu lança ela na água, vai na água. Mas a água é a palavra de Deus, né? E você dá ordem na autoridade do nome de Jesus. Então, conforme você vai andando com Jesus, Ele vai fazendo você compreender a sua palavra. Você vai tendo revelação. A maneira como você vai, de verdade, usar a natureza e o poder de Deus que está disponível. Por quê? Jesus, Ele ia só caminhando todo dia. Ele reunia, vamos lá, vamos ver que aulas que nós vamos ter hoje. E aí Ele começava a andar. Aí um batia nele, o outro vinha falar. Aí, vamos ver algumas dessas histórias aqui, rapidamente. Então, essa aqui foi, digamos assim, uma diferente. Porque não era nem com o povo de Deus. Não era nem com o povo de Deus. Então, se Deus faz isso com o ímpio, a gente fala ímpio, né? Mas aquele lá, esses que não conhecem Deus, são tão valorosos e preciosos para Deus como eu e você. A diferença é que eles ainda não tiveram oportunidade de conhecer o Deus como nós conhecemos. Não decidiram andar na presença de Deus, só isso. Mas Deus esperava que nós nos preocupássemos com Ele, ajudasse essas pessoas. Como que eles vão querer seguir nós? Querer andar onde nós andamos, andar no reino de Deus? Como? Quando eles olharem
e ver o poder de Deus em nós, a felicidade em nós, a gratidão em nós, a alegria em nós, a disposição de servir as pessoas. Isso é a natureza de Deus. Nós vamos ter tanto para nós, que nós vamos ter o maior prazer de compartilhar, de dividir tudo que a gente tem. O nosso tempo, nossos dons, nossos talentos, a nossa autoridade espiritual, nossos recursos, tudo. A gente está aqui para fazer isso, para servir. Jesus, quando ele disse, mestre, não, eu não vim para ser servido, eu vim para servir o Rei do Universo. Eu vim para servir. Ele disse, sejam meus imitadores, sejam meus discípulos. Então a nossa capacidade humana, a nossa mentalidade, a nossa maneira de pensar, viver, enxergar o mundo, a nossa cosmovisão, o que nós escolhemos viver, é muito diferente daquilo que Deus planejou para nós viver. Como que eu vou mudar a minha cabeça? Eu priorizar o meu tempo e andar com Deus. Passar horas com o Senhor. Só lá com Ele, Senhor. E aí, Ele vai fazendo uma reprogramação do nosso coração, da nossa mente, da nossa visão. Mas você não gasta o tempo com Ele? Gasto todo dia, 2, 3 horas na frente da televisão, com um monte de coisa, rindo, me divertindo, comendo pipoca, comendo pizza. Jesus, eu vivo no céu, muito obrigado. E nunca vai conhecer Deus, nunca vai ver a autoridade de Deus e o poder de Deus. Então, separe tempo para estar com Deus, com a sua palavra. Ouvir os louvores, mas não só ouvir para você. Ouvir você, que música mais linda, Senhor, eu quero oferecê-la para ti. E canta junto. Então, Deus, Ele gostaria de se revelar a cada um de nós, num ponto de você saber onde você está, você nem vai falar, você vai pensar, falar com Deus no pensamento. Senhor, eu sei que estás aqui comigo. E tu sabe o que está aqui no meu coração, né? A minha vontade é essa. E o que tu acha? O que eu devo fazer? E você andar assim com Deus, já pensou? E Deus vai dizer assim, meu filho, entendesse a tua prioridade? Que eu sou Deus Todo-Poderoso. Quando Ele diz, eu sou onipotente, onipresente, eu estou em todos os lugares. Tudo que respira, tudo que tem vida é uma partícula de Deus em nós. Numa árvore, num animalzinho. Então Deus está em todos os lugares. Quando você vê a água, um dia eu estava num monte, e aí eu caí na besteira assim, né? E eu disse, Deus, Moisés pediu para te ver. E tu não pode aparecer aqui para mim? Aí eu queria ver fisicamente. Aí ele disse, olha para esse riacho aí, uma cachoeirinha assim, um riozinho. Aí olha bem para a água. Eu estou aí, estás me vendo? Eu estou nessa água cristalina que corre para cuidar dessa terra, dos animalzinhos que bebem dela. Eu estou aí cuidando dessa natureza. Aí o Senhor disse, olha, ao redor essas árvores. Então, é só tu querer contemplar. Toda essa natureza é minha criação e eu que mantenho ela. Às vezes ele diz, já viu onde que eles fazem, qual é o jardineiro que prepara as mudinhas, tudo para manter essas florestas da terra? Procura ela, onde que está essa... Procura onde é o viveiro que eles criam os peixes para manter eles aí. Procura onde é que é o aviário que eles criam os passarinhos para essa natureza, que já estão há milhares e milhares de anos. Procura. Aonde que eles fabricam as nuvens para controlar os motores para as estações. Verão, inverno, agora fecha os motores aqui, agora é calor, manda fogo aí. Procura. Tudo está na minha mão. Então quando você olha para isso e olha, você está me vendo. E se você quer ver a minha maior criação, a extraordinária, olha os meus filhos. Olha um ser humano como eu criei. Olha o sistema de ossos de um corpo. Olha o sistema de visão. Tenta estudar e veja, para ter a visão uma pessoa. Tem doutores, especialistas que estudaram 10 anos só para entender como que funciona um olho. Tem especialistas que estudaram só para entender como funciona a audição, como funciona a nossa orelha. Tem pessoas, agora o cérebro, ninguém consegue acessar e controlar o cérebro, a inteligência e a capacidade dos homens. Deus limitou e deixou nós. Mas quando você olha um ser humano, é a maior criação de Deus. E o Senhor disse, olha, e é esses que tu vai cuidar para mim. São os tesouros meus da terra. Um ser humano vale mais do que tudo que tu vê com os teus olhos na terra.
Cada alma dessa, esse é o valor para mim. Então, cuide delas para mim. Ajude eles a me conhecer. Então, Deus gostaria de ser diferente na terra. Deus gostaria de ser reconhecido. Deixa eu ler um outro texto, Mateus 9, 27 até 31. Outra experiência. Jesus saiu daquele lugar e no caminho, 2 cegos começaram a segui-lo, gritando: Filho de Davi, tenha pena de nós. Assim que Jesus entrou na casa, os cegos chegaram perto dele, então ele perguntou: Vocês creem que eu posso curar vocês? Eles vieram correndo atrás dele: Filho de Davi, tem pena de nós. Aí ele perguntou assim para eles, olha só: Você crê que eu posso curar vocês? Sim, Senhor, nós cremos. Olha só. Responderam eles, né, que creem. Jesus tocou nos olhos dele e disse: Então que seja feito conforme vocês creem. E os olhos deles ficaram curados. Sempre os milagres que Jesus fez, a maioria deles, vamos estar aí, 95%, teve a participação da pessoa que recebeu o milagre. Deus queria saber se ele tinha fé suficiente para ver aquele milagre acontecer na vida dele. Porque assim, cada lugar que ele ia, um ia lá que tinha lepra. Não, tu veio para me salvar também da lepra. O outro era cego, o outro era mudo, o outro tinha um fardo nas costas, o outro a mão era aleijada. Cada um com um problema diferente. Mas Jesus não ficou fazendo propaganda. Ele queria que houvesse disposição de dentro para fora, de buscar nele a cura, aquilo que você precisa, aquilo que você faz você sofrer, aquilo que atrapalha a tua caminhada nessa terra, a tua qualidade de vida, a tua paz. Então, ele disse assim, olha só, ordenou com severidade: não conte isso a ninguém, não fala para ninguém que vocês foram curados, porque onde eu estiver, eu preciso que as pessoas venham de livre e espontânea vontade. Eu não quero propaganda, não quero marketing. Eu quero que as pessoas saiam da sua acomodação. Não quero que as pessoas, principalmente os crentes, né? Que tem que ir lá e ficar insistindo: cara, para de sofrer, para de ficar nessa televisão, para de fazer esses negócios desonestos, para de roubar, para de mentir. Jesus não quer isso, não gostaria disso. Porque só quem sabe a sujeira que está dentro de você, que você recebeu como herança dos teus antepassados, só Deus sabe. E aí você fica lutando, se escondendo, se mostrando de bonitinho por fora, e o Senhor dizia para os líderes lá, dizia: vocês, os líderes, os que ensinam os outros, vocês são que nem sepultura, por fora tudo de mármore, bonito, com flores enfeitado, mas dentro, o que tem lá dentro da sepultura? Um monte de osso podre, de gente cheio de verme, comendo. O Jesus disse: vocês são assim, vocês são hipócritas. E o Senhor está ensinando nós que é você que tem que sair desse lugar, você que tem que tomar uma decisão. Diz Jesus: chega de eu andar escravo da pornografia, chega de eu ser esse cara desonesto que fica sempre ganhando de forma desonesta e mentirosa. Chega, eu não quero mais andar com esses demônios do inferno. Senhor, eu quero andar contigo. Eu quero ser um homem de caráter, uma mulher de caráter. Eu quero ser um homem fiel, uma mulher fiel. Eu quero aprender os teus caminhos. Eu quero ser obediente. Senhor, eu quero priorizar o Senhor na minha vida. Eu quero ter minha vida transformada. Eu quero, quando chegar lá com 95 anos, dizer: Senhor, se o Senhor já acabou tudo que tinha para fazer na minha vida, pode me levar. E você feliz e olha para trás e vê o legado, o caminho, quantas famílias você abençoou com a sua vida. Não, mas pastor, não sabe de onde eu vim? Eu não sou um Zé Ninguém. Eu criei lá no mato. Eu fui criado junto com porco e galinha. Eu também fui. Mas um dia,
eu resolvi acreditar em Deus e dizer, Jesus, tu pode transformar um caipira em alguém? Transformo. Eu já transformo tanta coisa. Até caipira, ele transforma num cara melhorzinho. Então, não tem nada que Deus não transforma. Mas ele precisa o quê? De uma iniciativa, uma posição. De você querer, você buscar e ir para Ele, para Jesus. Você pode pedir ajuda para pessoas, para elas te ajudarem nesse lugar. Pode dizer, vai comigo, me ajuda isso, como que eu faço? Olha, eu nem sei por onde começar. Tem pessoas que já estão mais experientes, que vão te ajudar. Mas você vai ter que querer. Não é fácil. Deus vê que as pessoas, filho de Davi, me socorre, tem pena de mim, tem pena do quê? Qual é o teu problema? Eu sou cego, não estás vendo? Não, é claro que eu vejo que tu é cego. Muitos são cegos espirituais, não conseguem entender essas coisas que a gente está falando. Mas você tem que dizer, Deus, eu quero parar de ser religioso, eu quero parar de andar sem fé. Então peça para Deus a fé. Peça a sabedoria de Deus. Só que assim, Ele vai te ensinar um caminho. Você tem que andar com Ele, buscar Ele, se dedicar, gastar tempo para Ele te treinar. Outra experiência, Mateus 9:32. Quando eles foram embora, algumas pessoas levaram a Jesus um homem que não podia falar, porque ele estava dominado por um demônio. Olha só, tinha nele um espírito mudo, um demônio que não tem fala. E como o espírito estava nele, ele não podia falar. Era mudo o espírito. Logo que o demônio foi expulso, o homem começou a falar. Todos ficaram admirados e afirmavam, nunca vimos em Israel uma coisa assim. Mas os fariseus, os religiosos, diziam, o chefe dos demônios é que dá esse poder para ele expulsar demônio. Deve ter um demônio maior nele. Tem muitos pastores, líderes, que não andam com Deus, não têm autoridade de Deus. Quando vê a gente orar e expulsar o demônio, eles ficam com medo da gente. Eu vejo isso. Será que ele é um homem de Deus ou ele é um bruxo? Será que ele realmente ele tem autoridade de Deus ou ele é um feiticeiro, um satanista? Eu estava com um satanista nesse final de semana, estava lá fazendo o curso. Acho que 40 anos, ele foi treinado desde 1 ano de idade. Ele foi preparado para ser um satanista. Ele estudou todas as coisas do inferno. E Deus foi lá e arrancou ele. Agora ele está aqui, no reino de Deus, para trabalhar. E eu conversando, eu falava as coisas, ele começava a rir. Tinha um outro pastor que dizia assim, na frente dele tinha um outro pastor, ele dizia assim, pastor Sebastião, mas quando a pessoa aceitou Jesus e se batizou, precisa ainda fazer quebra de maldição, essas coisas? Ele já não aceitou Jesus, já não foi batizado? Precisa o que mais? Aí esse cara começou a rir. Ele olhou assim, a infantilidade do pastor de não conhecer o reino das trevas. Aí eu disse assim, você pode falar alguma coisa? Ele disse assim, eu servi a Satanás 40 anos. Vocês não sabem o que ele pode fazer na vida das pessoas. Ele disse, vocês não sabem como ele entra dentro das igrejas e como ele impede que as pessoas recebam a bênção de Deus. Eu trabalhava para Satanás, agora Deus me arrancou. Eu agora ajudo a libertar as pessoas e levar elas para Jesus. O meu novo mestre, entendeu? Cara, e eu disse assim, nosso Deus é poderoso. Pega um bandido lá, um cara que destruiu tanta gente, fez tanto feitiço, agora ele está ali para ser transformado num discípulo de Jesus. Olha o poder de Deus, não tem caso perdido. O José estava lá comigo vendo. Foi tremendo assim, a gente vê como que Deus se move. Como Ele está sarando a terra, está sarando o Brasil, está libertando as pessoas. É muito incrível. Olha outra experiência de Jesus nessa andada pelas ruas aí. Lucas 7:11. Pouco tempo depois, Jesus foi para a cidade de Brusque, Naim, eu pensei que era Brusque. Os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele.
quando ele estava chegando perto do portão da cidade, ia saindo um velório lá, um enterro. O defunto era filho único de uma viúva, e muita gente da cidade ia com ela. Quando o Senhor viu, olha só, ficou com pena da viúva. Disse assim: mulher, não chora. Aí imagina, né? A turma toda ali, a torcida do Flamengo ali, olhando ele, disse assim: não chora, mulher. Também, né? Olha só que homem insensível. Dizendo para a mulher, viu um único filho morrer, não chore. Mas ele sabia o que ele ia fazer. Então ele chegou mais perto do caixão e tocou. E os que estavam carregando o caixão pararam. Então Jesus disse: moço, eu ordeno a você, levante-se. O moço se sentou dentro do caixão e começou a falar. E Jesus disse: mulher, mãe, leva ele para casa de volta. Viu? Já pensaram que alvoroço ali? Todos ficaram com muito medo. Meu Deus, como assim um morto ressuscitou aqui na rua? E louvava a Deus dizendo: que grande profeta apareceu entre nós. Deus veio salvar o seu povo. Olha só, Deus veio salvar o seu povo, porque, meu Deus, até isso Deus faz. Essas notícias a respeito de Jesus se espalharam por todo o país e pela toda a região da vizinhança. Então, eu fico assim olhando, e Jesus não mudou, ele ainda continua conosco, está no nosso meio, anda com nós, anda dentro da igreja. Talvez, como eu preguei semana passada, ele está dentro do barco com os discípulos, só que o que ele estava fazendo? Dormindo. Jesus estava dormindo no barco. Por quê? Ele estava ali, se eles não dessem conta de passar as tempestades, eles podiam pelo menos pedir socorro para Jesus. Mas Jesus já tinha ensinado eles que eles podiam orar e mandar a chuva parar. Eles já podiam orar e mandar o vento parar. A minha família, os meus filhos, nós crescemos assim. Nós saímos de Joinville, claro, a gente já sabe que Joinville é a cidade da chuva, mas saía de casa sempre tudo fechado com chuva. Eu disse assim: Senhor, em nome de Jesus, nós vamos passear. Senhor, na estrada pelo menos, tira as nuvens. E os nossos filhos olhavam, as nuvens saíam e o sol aparecia. E isso era toda a vida, toda a vida. Quando eu esquecia de orar, aí eu disse: pai, não vai orar, pai, não está vendo que está chovendo? Era normal nós orar. A Marta está aqui, ó. E era assim, ó, Senhor. E era assim, 5 minutos, estava tudo seco. Então, nós vivíamos assim, eu tinha até medo de falar por aí, porque eles achavam assim: enterrar o Baster, vamos botar ele, está louco? Como que ele pode mandar a chuva parar? E Jesus já tinha ensinado lá no barco para eles que eles podiam dizer: vento, quieta. Mas eles estavam ali: Jesus, Jesus, não te importa, nós vamos morrer. Então a água já está entrando no barco. E Jesus olhou para eles e disse o quê? Onde está a fé de vocês? Por acaso vocês têm fé? Olha só, perguntou para eles. O que Jesus esperava quando ele disse: vocês têm fé? Eu estou dentro do barco de vocês, vocês entregaram a vida para mim, eu sou o mestre, eu sou o rei de vocês, e vocês acham eu como Deus, Criador Todo-Poderoso, eu não cuido de vocês? Eu não sei o que vocês sofrem, o que vocês precisam? Por que vocês não confiam? Por que vocês não usam a autoridade? Chegou uma hora que Jesus disse assim, quando um menino lá, que eles tentaram expulsar o demônio, não saiu, aí o pai do menino disse: Jesus, Jesus, por favor, eu pedi para os teus discípulos, e aí o meu filho está indo, ele cai no chão e fica todo escuba na boca. Aí Jesus disse assim: sai, Satanás. O menininho ficou em pé. Aí Jesus olhou para os discípulos e disse: até quando eu tenho que ficar no meio desse bando de incrédulo? Olha só, até quando eu vou ter que ficar mostrando para vocês o mínimo da autoridade do nome de Jesus, o poder para libertar as pessoas, e todo mundo vive com a sua mochila de pecado, de inferioridade, eu não mereço, e não quer ir. Jesus, tu pode me ajudar? Eu vou parar aqui. João 14, para nós encerrar. Nós vamos participar da ceia. 14.
João 14, versículo 11 ao 15. Dá para botar no telão? Não tem? Eu vou ler. Jesus falou assim: creio em mim quando eu digo que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa dessas obras. Digo-lhes a verdade. Aquele que crê em mim fará as obras que eu realizo. Olha só. Aquele que crê em mim fará as obras que eu tenho realizado, fará coisas maiores ainda do que essas que a gente tem ouvido. Por quê? Eu estou indo para o Pai. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome. Olha só. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome. Para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome eu farei. Versículo 15. João 14, 15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Então, eu não sei o que Deus está ministrando na sua vida, no seu coração, nesta manhã. Mas eu tenho certeza que Deus, chegou um tempo de nós usar a autoridade de Jesus na terra, como povo de Deus. Você tem que começar a crer na sua vida. Na sua vida. Depois, no seu cônjuge, nos seus filhos, na sua casa, aonde Deus quiser te usar. Na estrada, todo lugar que você for, Deus quer que você seja o representante, o embaixador do reino de Deus na terra. Que milagre você gostaria de receber hoje do Senhor? Fiz essa mesma pergunta no domingo passado. Qual é o milagre? O milagre, ele é realizado de acordo com a fé, o tamanho daquilo que a gente crê. Então, esse tipo de fé, isso só pode estar dentro de nós. E a fé, ela é ativada, ela vem por ouvir a palavra já foi dada, já foi ministrada. Eu não sei o que Deus foi mostrando para você enquanto nós estávamos falando aqui. Nesse momento, qual é o milagre mais importante? O que mais tem te incomodado? O que tem impedido que você seja uma pessoa feliz? Que você ande mais com Deus? O que você precisa? Então, não tem restrições para Deus fazer os milagres. Eu falei aqui que eu estava lá com um cara que a família toda servia a Satanás há gerações. E alguém levou ele para fazer o curso do CRAU de finanças. Aí na segunda semana do curso do CRAU, o cara disse assim: vocês podem trazer a Bíblia? O cara disse assim: o que estou fazendo um curso de finanças porque eu quero ficar rico? O que o cara quer com Bíblia num curso de finanças? A gente até tenta não usar as Bíblias, né? Na igreja a gente usa, mas cursos fora. E o cara fez a segunda aula do CRAU, satanista, na segunda aula. Ele estava no carro, Deus entrou no carro e disse: filho, né? E começou a ministrar a paternidade nele. E ele nunca mais foi o mesmo. Ele disse: eu fui me limpando de tudo isso. E hoje eu ando com o meu Senhor. Ele agora vai ajudar a tirar os bichinhos pretos das pessoas que estão sendo perturbadas. Porque ele conhece. Ele servia eles. Agora ele vai ajudar a tirar. Eu disse: que legal. Eu disse: quando passar lá em Joinville, lá nós vamos conversar e vamos trocar um pouco de ideias aqui. E quando eu pregava, ele começava a rir lá, quando eu falava no curso. Porque ele sabia o que eu estava falando. Que tudo que está na terra, João 10,10 diz: o inimigo veio somente para matar, para roubar e destruir. Então, tudo que é de destruição da sua vida, tudo que é ruim, tudo que está errado, quem está trabalhando é o reino das trevas. E Deus quer nos transformar desse caminho difícil para um caminho de bênção. Baixa a sua cabeça por um instante, nós já vamos. Veja se há alguma prisão de pecado, porque para nós participarmos da ceia, nós temos duas condições.
Eu preciso reconhecer que Deus é o meu Pai, que Jesus Cristo é o meu Senhor e meu Salvador. Esse é o primeiro passo, porque senão você vai participar de uma ceia, ela representa uma aliança, um pacto com Deus. Então, se você ainda não tem, diga para Jesus: Jesus, eu quero que o Senhor reina na minha vida, como meu único Senhor e meu Salvador. Diga isso para Ele. E diga: Senhor, isso tem sido um peso na minha vida. Eu estou cansado de carregar esse pecado, ou essa doença, essa enfermidade. Eu estou cansado, Senhor. Eu quero entregar isso na Tua cruz nessa manhã. Traga para Ele. Não tem milagre que Deus não possa realizar. O que Ele precisa é de uma fé, um tipo de fé que possa liberar isso. Então, se entregue totalmente. Todas essas experiências que a gente tem lido aqui da palavra, é só para que você possa ver que Deus fazia os milagres de uma forma muito natural. Ele só dizia: olha, a tua fé te curou, vai. Além de Deus curar, Ele quer dizer: vai minha filha, vai meu filho amado, vai na bênção, eu vou te abençoar, vou te ajudar, vou te guiar nessa terra. Eu vou tornar você um discípulo meu, em nome de Jesus. Pai, eu apresento aqui, Senhor, esse povo, essa igreja, aqueles que estão nas redes sociais, ouvindo essa mensagem. Pai, é uma mensagem profética, Senhor. E eu quero declarar e profetizar, Senhor, sobrenatural, Senhor, sobre cada vida aqui, Senhor, o que está sendo apresentado aqui nesta manhã, como uma expectativa, uma esperança de uma transformação de vida. Eu quero declarar e profetizar um milagre, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem precisa de cura, Senhor, que o Senhor venha, Senhor. Se precisar restaurar um osso do corpo, Pai, da coluna, um osso da perna, do joelho, do pé, do tornozelo, Tu podes, ó Pai, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso. Vem curar, Senhor. Aqueles que precisam uma restauração de um órgão, Senhor, que já estão com o rim já estragado, estão com o fígado, Senhor, estragado, o estômago, o intestino, Senhor, vem curar, Senhor, de acordo com a fé de cada um, Pai. Em nome de Jesus, eu quero profetizar, Senhor, como Tu fez no meu corpo. Tu restaurou totalmente, Senhor, o meu corpo, a minha saúde. Eu profetizo, Senhor, que todos que precisam, que estão apresentando e creem, recebam cura, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro e profetizo, Pai, a bênção de Deus. E aqueles, ó Pai, que não conseguem crer, que estão presos na religiosidade, com um sofisma na mente, Senhor, da religiosidade, quebra também, Senhor. Quebra todo o sofisma, quebra, Senhor, todo o legalismo espiritual, Senhor. Abre a mente nossa, Senhor, para nós entender e compreender o Teu reino, o reino de Deus. Abra a nossa mente espiritual, Senhor. Destrava os nossos ouvidos, ó Pai. Tira da nossa boca toda a mordaça, Senhor. O medo, culpa, Senhor, que Satanás colocou por causa dos nossos erros, nossas falhas, no tempo da ignorância. Retira a mordaça da boca de cada filho Teu, para poder se expressar, se arrepender, confessar os seus pecados e declarar a sua vitória. Eu profetizo em nome de Jesus, Pai. Eu profetizo famílias saradas, famílias curadas, famílias libertas. Eu profetizo, Pai, discípulos do Senhor, famílias que vão testemunhar que a luz de Deus vai brilhar nessas casas, nesses lares, Pai, para a honra, glória e louvor do Teu nome. Eu oro e eu profetizo em nome de Jesus. Casamentos, Pai, que estão em crise, todo espírito, Pai, que vem destruir os casamentos, espírito de confusão, eu repreendo na autoridade do nome de Jesus. Satanás, sai desses casamentos, sai da nossa casa, em nome de Jesus. Senhor Jesus, que os Teus anjos, ó Pai, remova esses espíritos e tira do nosso meio, dos nossos caminhos. Eu profetizo amor nos casamentos, respeito, um relacionamento saudável, Pai, unidade nos casamentos. Eu profetizo em nome de Jesus, Pai.
espírito de rebelião, de revolta no coração dos filhos, eu repreendo em nome de Jesus. Pai, traz perdão, traz reconciliação entre pais e filhos. Eu profetizo em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu profetizo a bênção de Deus, o favor de Deus em cada casa, em cada lar, Pai, para que todos possam ver que Tu és Deus. Em nome de Jesus eu profetizo, Pai, a cura, a libertação, a transformação da Tua igreja, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus. Amém.